Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de língua portuguesa, matemática, ciências e uma curiosidade sobre a sexta-feira 13, que vai ser postada num vídeo logo mais, então fiquem de olho, hein? Então, para começar, vamos pegar o nosso livrão Amigão e abrir nas atividades de língua portuguesa sobre verbos que foi pedido para vocês, né? Nós lemos, né, formas nominais do verbo, então eram as páginas 37, infinitivo 38, particípio 39 e coesão. Então essas são as correções que nós vamos fazer. Então vamos lá. Começando na página 37, nós já fizemos algumas juntas. E agora nós vamos corrigir. Eu vou pegar o lápis para a gente fazer junto a correção. Então vamos lá. Formas nominais do verbo. Ao estudar os verbos, você viu que eles são conjugados quanto ao tempo e à pessoa do discurso. Contudo, há formas verbais que não variam dessa forma. São chamadas as formas nominais. Gerúndio. Leia o trecho e observe a palavra destacada. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou Marta para o Vasco, no Rio de Janeiro. A palavra jogando dá a ideia de que a ação de jogar estava em curso. A forma nominal com a terminação NDO é denominada de gerúndio. Exemplos: pensando, partindo, comendo, estudando, né? É uma ação que está acontecendo, né? Da ideia da ação de estar acontecendo, não é mesmo? Releia o trecho e sublinhe o verbo no gerúndio. Então, não tinha nem debutado, a menina já estava treinando todo dia. Vou pegar até uma caneta colorida aqui e vou sublinhar aqui, ó, o treinando. É esse o verbo que está no gerúndio. 2. Circule os verbos no gerúndio nas frases a seguir. Na rua há crianças vendendo doce. Voltando de uma corrida, a menina percebeu que estava cansada. Qual que é o verbo no gerúndio? Voltando. Acenando. Foi embora em um navio. Acenando. Passarinhos cantando anunciavam a primavera. Ele ficou em casa lendo o jornal. Tirou o tênis e foi pulando para o sofá. Então, era isso que vocês tinham que fazer. Circular os verbos no gerúndio das frases. Página 38, infinitivo. Eu li para vocês e vou ler de novo a explicação antes das atividades. A forma nominal com as terminações ar, ir é denominada de infinitivo. Exemplos: pensar, partir, comer e estudar. Número 3, complete as frases com as palavras do quadro. Então, nós temos aqui beber, vender, cantar, ajudar, falar, estudar, rir e pedir. E nós vamos completar aqui de acordo. Então, água faz bem à saúde. Que palavra que eu uso? Beber. Então, ó, já usei, já coloco aqui. Beber água faz bem à saúde. B. João acabou de ir para a prova. Vender, estudar. Vender, cantar, acho que é estudar, né? Então, estudar. João acabou de estudar para a prova. C. Quem precisa é um dever de todos. Cantar, quem precisa. Ajudar, né? Ajudar quem precisa é um dever de todos. C não. D. Já ouviu dizer que falar é o melhor remédio? Pedir, cantar, vender, rir, né? Rir. Eu não vou escrever aqui para não demorar muito. Muitas pessoas gostam de cantar no chuveiro, essa é óbvia. Estou pronta para falar com você. Mercadorias é uma atividade econômica. Vender mercadorias é uma atividade econômica. H. Vou pedir a todos que plantem as árvores. E mais uma vez, né? A forma nominal com as terminações ar, ir é denominada de infinitivo. Então, é o verbo no infinitivo quando a gente fala beber água faz bem.
beber refrigerante faz mal. 4. Releia um trecho da biografia da Marta. Com 17 anos, foi a vez de vestir a amarelinha na Copa do Mundo de Futebol Feminino. De lá, pulou rapidamente para o futebol europeu. Antes de conquistar seu reino, virou ídolo na Suécia. Então, nós temos duas atividades aqui para fazer nesse trecho. Sublinhe todos os verbos. Vou pegar a canetinha laranja aqui e vamos sublinhar. Com 17, foi, é o verbo ir. Vestir, qual mais? Pulou, verbo, lembra? Ação, fenômeno da natureza. Conquistar e virou. Então, são esses os verbos para a gente circular, sublinhar, na verdade. E B, quais desses verbos estão no infinitivo? Infinitivo, lembra? É a terminação em ar, ou ir. Então, vamos ver quais os verbos estão no infinitivo. Vestir, agora eu vou circular. Vestir e conquistar. São esses os verbos que estão no infinitivo. Vestir e conquistar. Por quê? Porque a terminação deles é com ar e ir, ar ou ir. 5. O estudo faz parte de seu dia a dia, então responda. Para que você precisa estudar? Em sua resposta, use pelo menos um verbo no infinitivo. Eu vou fazer aqui um asterisco, porque eu quero ler a de todo mundo, individual, hein? Lembrando que vocês têm que usar pelo menos um verbo no infinitivo, hein? Então, eu vou deixar aqui, individual. Não tem correção, porque cada um vai escrever como é importante estudar. Agora, a gente vai para o particípio, página 39. A forma nominal com as terminações ado ou ido é denominada de particípio. Pensado, partido, comido, estudado. Leia os trechos e observe as palavras destacadas. Com tanta coisa assim, os habitantes do tal reino, ainda que tenham resistido, tiveram que pensar melhor. Não tinha nem debutado, a menina já estava treinando todo dia como atacante. Então, nós descobrimos que a palavra resistido e debutado são verbos no particípio, pois as suas terminações têm ado e ido. Número 6. Circule os verbos que estão no particípio. Os alunos têm aceitado discutir sobre temas polêmicos. Aceitado. Muita gente tem agradecido sua opinião. Estou lisonjeado pelas flores que recebi. A tua oferta foi exagerada. Estou convencido que a verdade sempre será benéfica. Ele tinha completado as atividades antes do sinal bater. As pessoas têm se manifestado contra a exploração do trabalho infantil. Ele foi submetido ao texto. Então, nós descobrimos aqui as palavras terminadas em ado ou ido, aceitado, agradecido, lisonjeado, exagerada, convencido, completado, manifestado e submetido são verbos no particípio. E aqui esse quadrinho é muito importante, As formas verbais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo sempre termina com ar, ir, jogar, correr, resistir. Gerúndio sempre termina com NDO, jogando, correndo, resistindo. Particípio, ado, ido, jogado, corrido, resistido. Não escrevam aí, importante. Não esquecer. Não esquecer. E agora, pessoal, aqui na 40 também é uma atividade que vocês tinham que reescrever a frase aqui, substituindo, algumas coisas. Releia o trecho, observando as palavras em destaque.
Como se isso fosse pouco, em 2015 ela ainda se tornou a pessoa entre homens e mulheres que mais fez gols jogando pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, ela fez a torcida gritar gol. Reescreva o trecho de forma a eliminar o pronome ela. Depois compare sua escrita com as dos colegas. Bom, eu vou dar uma sugestão, depois vou ler a de vocês. Então, uma das sugestões é: como se isso fosse pouco, em 2015, ela ainda se tornou a pessoa entre homens e mulheres que mais gols pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, a jogadora, a rainha do futebol, vocês podem dizer, fez a torcida gritar gol. Então, em vez do ela, vocês podem jogar. Vocês podem falar: como se isso fosse pouco, a jogadora se tornou a pessoa entre homens e mulheres que mais fez gol pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, a rainha do futebol fez a torcida gritar gol. Então, o que vocês têm que fazer? Substituir as duas palavras, os dois pronomes dela, por outra palavra que se encaixe no texto, combinado? Eu vou até colocar um asterisco aqui também, porque eu quero ver, é individual, eu quero ver como vocês estão lidando com a coesão aí, né? Que é para o texto não ficar repetitivo, como a gente já tinha lido na aula anterior. E agora, para finalizar, vem o que vocês adoram, aquela folha extra, biografia. Então, vamos lá. Escolha uma pessoa para você biografar. Escreva a biografia que vai compor o livro intitulado Pessoas Incríveis que Todos Deveriam Conhecer. A versão final da biografia deverá ser feita na página de material de apoio. Reunidas essas folhas, é só montar o livro com os colegas sobre a orientação do professor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no fim do livro de vocês e vão pegar aqui, ó, página 41, livro Pessoas que Todo Mundo Deveria Conhecer. Eu não vou tirar a minha agora, porque depois eu vou fazer a minha direitinho e vou mostrar para vocês. Então, não é bem uma folha extra, vocês vão fazer aqui. Quando a direção da escola pedir tudo, a gente vai montar esse livrinho e o ano que vem, mesmo estando com outra professora, eu posso mostrar esse material para vocês, certo? Então, vamos lá, para a preparação. Quem se considera uma pessoa incrível? Por que essa pessoa é incrível? Vocês podem escrever numa folha, no caderno, aonde vocês quiserem. 2. Pesquise sobre essa pessoa e anote seus principais dados. Então, vocês podem escolher youtubers, cantores, atores, artistas, quem vocês quiserem para falar sobre essa pessoa. Produção. Escreva a primeira versão do seu texto seguindo essas principais orientações. Escreva o nome do biografado no título e organize o texto em parágrafos. Então, vocês vão ter lá uma folha à parte para fazer um rascunho, para ir escrevendo, corrigindo os erros de português. Só depois, né, vocês vão avaliar se o texto vai ser... O texto deveria ser reavaliado por mim, mas infelizmente não estamos juntos, eu só vou ficar com a parte final. Então, vocês podem pedir para a mamãe, para o papai darem uma olhada, vocês podem consultar o dicionário para ver se as palavras estão escritas corretamente, entre outras coisas que vocês podem corrigir. E aí vocês vão avaliar o seu texto. Foi feita a pesquisa sobre a vida do biografado? Se sim, verde, se não, vermelho. Os textos estão organizados em parágrafos, havendo recuo de parágrafo na primeira linha de cada um deles. A gente já aprendeu sobre isso, é só ticar o verdinho aqui e vida que segue. O tempo verbal predominante é o passado? Depois de revisado, aí depois que vocês fizeram toda essa revisão naquele texto à parte, vocês vão pegar o material de apoio, colocar aqui o meu, colocar aqui a pessoa que vocês escolheram e fazer o texto aqui. Guardar e deixar dentro do livro ou no saquinho com as atividades essas. Eu vou fazer o meu também e mostrar para vocês na próxima videoaula de português, combinado? Então, a atividade de hoje de português é construir a biografia juntamente com o material de apoio. E agora eu sei, página 42. Agora eu sei tudo que a gente vem aprendendo até aqui. Então vamos lá. Cartoon é um texto que faz uso de linguagem verbal e não verbal para denunciar ou criticar diversas situações ocorridas no cotidiano.
Para compreender o cartoon, é essencial que o leitor acione seus conhecimentos prévios sobre situações relacionadas a questões sociais importantes. Biografia. É um texto que traz um relato, geralmente cronológico, a respeito da vida de uma pessoa, que é, de alguma forma, única e importante para a sociedade. Então, vocês vão poder escolher a pessoa que vocês quiserem para biografar. Só tem que ser uma pessoa famosa, tá? Então, vocês podem escolher youtubers, blogueiro, atrizes, atores, cantores, a banda que vocês quiserem para falar, tá bom? Continuando, coesão, que é o que a gente acabou de fazer a atividade. Para evitar a repetição desnecessária de palavras em um texto, é possível substituir palavras, expressões ou ideias por pronomes. Substituir palavras por outras de sentido semelhante ou mais abrangente. Há palavras de sentido diferentes, mas cujas grafias são iguais. A manga é gostosa, a gente está falando de quê? Da manga da fruta. A manga da camiseta é muito comprida, estamos falando sobre a parte da roupa que fica sobre o nosso braço. E as formas nominais do verbo são gerúndio, particípio e infinitivo. Forma nominal. As terminações são em ar, era e ir. Fiquei feliz ao encontrar a Marta. Gerúndio, estamos jogando bola agora. Particípio, tenho treinado muito. Então, foi isso que a gente aprendeu até agora em língua portuguesa, nesse volume 4. Na próxima videoaula de língua portuguesa, nós vamos entrar num capítulo novo. Conhecer para opinar. Vamos fazer a troca de ideias agora, para você já irem se familiarizando com o texto. Então, o que está escrito aqui? Qual é a sua opinião? 1. As pessoas costumam pedir sua opinião? Compartilhe com os colegas e o professor em que sua opinião é solicitada. Então, os pais de vocês, os adultos ou outras pessoas costumam pedir a sua opinião? Em sala de aula, eu costumo sempre perguntar para vocês o que vocês gostam, sempre costumo ter essa conversa com vocês, né? Apesar desse ano termos convivido um pouco, quem aparece nas lives, a gente tem sempre essa troca de ideias bem legal, gente. Eu sempre pergunto para Gabriela, para Isabela Cauane, a gente sempre troca ideias, pergunta como é que a live pode ser melhor, entre outras ideias. 2. Porque poucas vezes a opinião de crianças é ouvida. Vocês acham que a opinião de vocês não são ouvidas? Falem isso para mim lá na live, conversem, reflitam. Se não tem ninguém para conversar, às vezes você pega atividade para fazer sozinho, reflita se você concorda, se você acha que a opinião das crianças não são ouvidas e se você acha que é certo. Bom, eu acho que não, eu acho que a gente tem que ouvir sim as crianças, né? E isso é assunto para a gente conversar. 3. O que é necessário para emitir uma opinião? Bom, eu adoraria ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que é necessário para a gente falar, para a gente emitir uma opinião. Bom, eu vou deixar vocês com a biografia e essas 3 questõezinhas aqui de troca de ideias para vocês refletirem sozinhos ou conversarem com o papai e com a mamãe aí sobre esses 3 pontos. Na próxima videoaula nós vamos aqui, texto argumentativo. Então, se vocês quiserem já ir dando uma olhada em tudo que a gente vai trabalhar aí na próxima aula, é bem legal. Bom, termino por aqui o conteúdo de português e vamos para matemática. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Matemática, o que nós vamos fazer? As correções das atividades sobre simetria de reflexão, aonde nós lemos as trocas de ideias, nós vimos tudo, as explicações e foi pedido para vocês fazerem as atividades das páginas 34, 35 e acho que né? Só 34 e 35, isso mesmo. E aí hoje eu fiquei de falar daqui do material de apoio, né? E dando sequência aí à nossa atividade, nosso conteúdo de simetria. Então vamos à correção. Então vamos lá. Número 1. Quais dessas figuras não são simétricas? A B ou a C? A B e a C, né? A gente percebe que elas não são simétricas, não é mesmo?
Não, pessoal, mil perdões. Quais dessas figuras são simétricas? Então, a gente percebe aqui, ó, tem até uma dobra para nos ajudar. Ela não é simétrica. A B e a C são. Então, B e C. Página 35. Trace o eixo de simetria nas figuras a seguir. Eu tô sem régua aqui, então, ó, o que vocês têm que fazer? Traçar. Ó, dividir o coração ao meio, ele é uma figura simétrica. Esse emoji também e essa seta também, ó, porque se a gente dividir, dobrar ao meio, vocês vão entender melhor no Aprender é Divertido. 3. Complete a figura de cada desenho a seguir, considerando o traço vermelho como o eixo de simetria. Então, o que vocês tinham que fazer? O traço está aqui e vocês tinham que completar. Desenhar mais quadrados iguais ao que já foram feitos aqui, tá vendo? Então, eu desenhei. Aqui o livro desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é exatamente igual. Depois ele desenhou 1, 2, 3, 4 e depois a sequência. Vocês perceberam que está igual? Aqui está tudo em azul. Vocês podem desenhar e pintar da cor que vocês quiserem. Porque se a gente dobrar essa folha ao meio, as imagens vão ser simétricas. A mesma coisa na B, o traço vermelho está aqui e vocês tinham que desenhar aqui exatamente os mesmos quadradinhos. Os quadradinhos nos ajudam muito, a malha nos ajuda muito. Tá vendo? Exatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, vou até pôr os números aqui para vocês entenderem que tá igual, ó, 6, 7, 7 aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 e aqui também, ó, vocês estão vendo? Então, ele tem que ficar exatamente no mesmo ponto. E agora vem o Aprender é Divertido, aqui da página 36. Então, o que vocês vão fazer? Vou até tirar o negócio daqui e colocar na próxima atividade, que vai ser na outra semana. Só um minutinho. Então, o que vocês vão fazer? Tem 2 Aprender é Divertido aqui para fazermos juntos. Então, ó, vamos lá. Para essa atividade, você vai precisar dos polígonos do material de apoio. Então, bora lá, aqui, ó. Página 36, atividade 4. Vocês vão recortar esse material e fazer essas atividades aqui. Dobre cada um deles, fazendo com que as partes se sobreponham. Fique atento, pois há polígonos que apresentam mais de um eixo de simetria. Esses polígonos devem ser dobrados mais de uma vez. Em seguida, desdobre-os e trace com o lápis de cor os eixos de simetria obtidos. Colhe os polígonos no espaço a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar esses polígonos, dobrar quantas vezes for necessário, desdobrar e colocar de lápis de cor cada dobra diferente. Depois vocês vão colar aqui nesse espaço. Eu também vou fazer essa atividade e mostrar para vocês. Então, depois vocês vão preencher a tabela aqui embaixo, tá vendo? E aí vocês têm mais atividades aqui. Atividades 5 e 6 da página 37, atividades 7 e 8 da página 38 e mais um aqui, ó, Aprender é Divertido da página 39, que é só pegar uma folha de papel colorido, uma tesoura, dobre o papel, dobre a folha de papel ao meio 2 vezes, ó, 1, 2, com a tesoura, faça recortes na folha como desejar, tá vendo? Como desejar. Abra a folha e observe a simetria obtida. Troque de figura com seu colega para que ele descubra os eixos de simetria da sua figura, enquanto você descobre os eixos da figura que ele construiu. Bom, essa parte aqui a gente não vai conseguir fazer, porque vocês vão estar sozinhos em casa, mas eu também vou fazer aqui junto com vocês na próxima correção de matemática, certo? Então, retomando, vocês vão fazer as atividades da página 36, no qual vocês vão precisar do material de apoio, atividades da 37 e da 38. A 39 é um passatempo que é legal a gente fazer mesmo sozinho, mesmo que a gente não possa trocar a folha com um colega, tá bom? Então, de matemática é só,
que é para finalizar o conteúdo de simetria. Na próxima videoaula a gente já vai para a área de figuras planas, mas calma, não precisa olhar nada ainda, tá bom? E agora nós vamos o quê? Para o conteúdo de ciências. Mas, pessoal, eu estou percebendo que o vídeo está ficando muito longo e cansativo. Eu vou deixar as correções das atividades de ciência sobre resfriado, sobre as doenças do nosso corpo para a próxima videoaula, certo? Então, até a próxima videoaula, quarto ano, até mais!